vai dizer, versículo 21, que o coração de Simão não era reto diante de Deus. E aí, versículo 23, ele vai dizer: vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Eita. Pedro vai apontar duas necessidades claras para Simão: um arrependimento verdadeiro, oração e busca por perdão. Pedro vai apontar para Simão duas necessidades claras na vida de Simão: arrependimento verdadeiro, oração e busca por perdão diante de Deus. Versículo 23 vai dizer que o motivo da queda de Simão foi laço de iniquidade. E laço de iniquidade é um perigo. Laço de iniquidade é um perigo, porque os laços precisam ser quebrados. Simão já tinha recebido a palavra, Simão já tinha sido batizado, mas Simão ainda havia laços de iniquidade na vida dele. Ou seja, ele já estava seguindo a Filipe, mas havia um laço de iniquidade. E a palavra de Deus, ela nos fala acerca disso. Laço vai nos falar desse aprisionamento, desse embaraço, laço de iniquidade. Os laços do diabo são armadilhas. Os laços do diabo são armadilhas, engano. Isso tudo são planejados por ele. Essa prisão e esses laços, essa prisão, as pessoas muitas das vezes são presas nessas prisões, mas não de forma física. Essas prisões são mentiras, essas prisões são enganos, essas prisões são pecados, essas prisões são orgulhos, são falsas doutrinas. Tudo isso são ciladas. Efésios capítulo 6, versículo 11, para tomar cuidado com os ardis de Satanás. Ardis são ciladas com o objetivo de trazer aprisionamento, prisão. Ou seja, 2 Timóteo 2, versículo 26, Paulo vai dizer para Timóteo que se desprendam dos laços do diabo, em quem a vontade de Deus estão presos. Ou seja, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer, deixando todo embaraço e pecado e avançando para aquilo que Deus tem. Amém. Então, o versículo 23 vai nos dizer que Simão, ele estava em fel de amargura, e em laço de iniquidade. Fel de amargura e em laço de iniquidade. Simão estava nesse contexto, mas quando Pedro olha para Simão, Pedro vai dizer: eu seja para a tua perdição. Aí Pedro vai dizer duas verdades para ele. Ele precisava de arrependimento verdadeiro, de oração e buscar perdão. Ou seja, quando Pedro fala isso com Simão, Pedro vai mostrar para Simão que Deus não se impressiona com uma aparência religiosa. Deus não se impressiona com uma aparência religiosa. Ele vê o coração, onde há um pecado oculto. E aí, quando há um pecado oculto, é preciso um arrependimento sincero. Então, Pedro olha para Simão, a ida de João e Pedro na Samaria, trouxe revelação do coração de conquistar o coração de Simão, preso ainda pela fama, preso ainda pela busca de fama, de prestígio, dessas vaidades, estava ainda preso a isso. Sim. Então, Pedro vai mostrar para Simão que muitas das vezes podemos estar perto da igreja, mas longe de Cristo. Ele estava perto de
Ele estava caminhando perto, mas ele estava longe.